A gente fala sobre os desafios da reforma tributária no país. A reforma tributária volta a entrar no radar com a transição de governo. No entanto, mais uma vez, as mudanças podem ficar só na promessa, caso o Congresso não faça um esforço político em favor do projeto. Os especialistas se dividem. A matéria deve ser ampla ou fatiada? E como acabar com a guerra fiscal nos estados? O debate sobre o teto de gastos também tira o foco da reforma tributária, em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso entrevistado é o diretor do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Carlos Pinto, advogado, especialista em direito tributário. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção do IBPT com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder estar difundindo o nosso trabalho, o nosso conhecimento para toda a população brasileira. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, a Jovem Pan sempre discutiu a reforma tributária, sempre teve uma campanha chamada Brasil, o país dos impostos. As pessoas precisam se conscientizar sobre o pagamento de impostos e tributos no Brasil e, mais uma vez, terminando um governo em que a reforma tributária não foi feita. É sempre promessa, todo presidente eleito promete, mas a reforma nunca sai do papel. O senhor, como um advogado especialista em direito tributário, se frustra por causa disso? A tributação ela tem uma correlação direta com a economia, né? Então os fatores políticos eles interferem diretamente em todas as propostas. Como cidadão, eu tenho uma grande frustração por conviver em um país que tem tanta coisa boa e a gente acaba convivendo com diversas situações, inclusive entre elas a corrupção, que é um grande vilão aí de todo o trabalho, de todo o empenho, de toda expectativa. Então, diretamente respondendo a sua pergunta, sim, eu me sinto muito frustrado na maioria das vezes, onde as nossas expectativas não são correspondidas. E o senhor acha que existe um clima a partir de agora, a partir de 2023, para que essa reforma finalmente saia do papel? Porque existem muitas propostas que já tramitam há muitos anos no Congresso Nacional. A gente tem, por exemplo, a proposta do Bernardo Api, que já foi entrevistado, inclusive, aqui no Diálogo Jovem Pan. Será que existe clima, existe espaço e possibilidade disso? Olha, as propostas políticas dos candidatos antes mesmo da eleição, elas já traziam ali uma diretriz de que poderia vir a acontecer. Obviamente aí que com a eleição do partido do PT, do Lula, a gente tem umas perspectivas que são plantadas lá atrás, que inclusive na sua própria gestão. Então a gente vê que alguns pontos vão precisar ser acelerados, principalmente quando a gente fala da tributação sobre renda, né, onde ele quer aumentar a faixa ali dos isentos, dando um poder financeiro maior para o contribuinte, como também tributação de dividendos e outros pontos mais. Então, eu acredito que a pauta ela vai ser bastante posicionada agora no primeiro semestre, porque é algo que já está tramitando no governo, no Senado e na Câmara, justamente para fazer com que a coisa ela ganhe velocidade. Agora, doutor Carlos, quais são as principais propostas que vêm sendo discutidas já no Congresso Nacional que podem ser reaproveitadas? Porque começar uma proposta do zero, e por mais que comece, não é, uma nova legislatura, se já há uma proposta em tramitação, pode ficar mais fácil? O que o IBPT vem defendendo nesses últimos anos? Olha, o IBPT, como uma entidade, ela tem uma opinião muito convicta de que não seria necessária uma reforma tributária em todos os parâmetros, nem em todas as searas, porque nós já nos acostumamos a lidar com essa complexidade que é o direito tributário no Brasil. Contudo, algumas situações elas precisam ser revistas, principalmente quando a gente fala do grande custo que está diretamente envolvido com o cumprimento das obrigações acessórias que demandam aí das empresas um custo elevadíssimo. Então, quando a gente olha para as propostas do governo, a gente percebe que alguns quesitos podem ser acelerados. Entre eles, como dito, a questão da faixa da isenção do imposto de renda para ser obrigatório apenas para quem ganha acima de R$5.000. A gente tem a questão da tributação dos dividendos, né? Muitas empresas que têm sócios, eles acabam tendo ali prolabore de R$1.500, R$2.000 e distribuem R$20, R$50.000, porque sobre aquela distribuição do lucro não há tributação, então há sim a chance de haver tributação sobre dividendos. Há discussão sobre a tributação das grandes fortunas,
dunas, né, que é já um ponto de discussão há muito tempo, e outros pontos mais que o governo, por conta de toda esta sua característica assistencialista, ela vai precisar estar trazendo aí para a mudança. E isso também, obviamente, para que traga uma capacidade de um poder financeiro para toda a população, a redução dos tributos que incidem sobre consumo acaba equalizando a condição de cada um dos contribuintes, porque será pobre e rico pagando a mesma carga tributária sobre o pão francês, por exemplo. E isso é uma característica bem interessante, porque no direito tributário a gente fala em equanimidade e não igualdade. Então, quanto mais se ganha, mais se paga. Então, a característica do governo que tem aí esse pensamento socialista de estimular e de equalizar as diferenças sociais, ela tende a ter aí uma base, uma carga tributária mais elevada, principalmente para aqueles que ganham mais, para poder suprir os que ganham menos. E essa é uma característica que certamente a gente vai ver no governo que se inicia no calendário do ano que vem. E, doutor, uma outra discussão em relação à folha de pagamentos, né? Muitos governos já deram desonerações dessa folha e é fato que um trabalhador que tem um salário de R$2.000 custa quase o dobro, ou até mesmo o dobro para uma empresa. Isso, claro, para a geração de empregos é muito ruim. A senhora acha que é possível fazer uma reforma ampla ou uma reforma fatiada, atendendo a todos esses pontos que a gente vem discutindo aqui? Na minha opinião, uma reforma fatiada, onde cada mudança seja realizada paulatinamente, é a maneira mais segura da gente estar compreendendo os impactos que aquelas mudanças podem trazer, principalmente porque há também um conceito cultural de comportamento e de tudo. Então, fazer uma mudança abrupta em todas as bases que a gente tem, contribuição previdenciária, parte de PIS, de COFINS, do imposto estadual, que é o ICMS, dos impostos sobre serviço, que é o ISS, vai trazer aí uma grande confusão. Então, na minha opinião, uma reforma fatiada, ela é mais condizente com a situação brasileira culturalmente falando, porque desta forma vai fazer com que as pessoas se adaptem e compreendam que cada um daqueles fatores está impactando no seu negócio. Então, a gente acredita que esse é o melhor caminho. Sim. O IBPT se debruça muito, né, sobre levantamentos e pesquisas e retrata para o brasileiro efetivamente o quanto que ele paga, vamos supor, uma compra de R$50, o quanto que é imposto que vai para um estado, o quanto que é o imposto que vai para o município, um ISS, por exemplo. E eu pergunto para o senhor em relação a todos esses tributos. O senhor acha que esses tributos podem ser unificados no Brasil? Muito se fala do IVA, o IVA dual. A unificação de tributos, para que o nosso público possa entender, vai ajudar a baratear o produto ou não necessariamente? Não necessariamente, principalmente por conta da característica que nós temos no Brasil, onde os entes federativos eles possuem autonomia. E a partir do momento que eu unifico todos eles e eles ficam sob responsabilidade da União, repassar para os estados aqueles tributos que são devidos para eles, no modelo do IVA ou do IBS, por exemplo, é uma grande contradição para o que nós temos constitucionalmente falando. Então, se nós tivéssemos que pensar em facilitar esse universo de cumprimentos e esta maneira de ser entendível, eu vejo que o PIS/COFINS seriam dois tributos federais que poderíamos iniciar justamente para identificar o que é cumulativo, o que não é cumulativo, o que gera crédito, o que não gera crédito, porque tudo isso impacta muito na parte do que diz respeito à cadeia que vai se formando ao longo do processo, desde o momento em que a indústria compra um produto até o momento em que nós, contribuintes, adquirimos o produto ali no varejo. Então, eu vejo que se tivéssemos que pensar em facilitar o entendimento, o PIS/COFINS seria um bom começo e não apenas os tributos incidentes sobre o consumo, com a chegada aí do IVA para todo o conceito.